O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Ok, vamos abrir em Apocalipse 14. Apocalipse 14 é um capítulo onde nós, como adventistas do sétimo dia, encontramos nossa identidade, nossa razão de existir como povo. Eu vou dividir o capítulo em 3 partes. Apocalipse 14, versos 1 a 5, nós temos os 144 mil, versos 6 a 12, as 3 mensagens angélicas, e versículos 13 a 19, a segunda vinda de Jesus. Um grupo especial com uma mensagem especial para um tempo especial. Hoje nós vamos falar sobre os 144 mil. Voltando ao capítulo 13, nós estudamos a semana passada. Nós podemos dividir esse capítulo em 2 partes, a primeira e a segunda besta. A primeira besta, ela, durante um período de 42 meses proféticos, exerceu poder, os 1260 anos da Idade Média. Durante esse período, ela levou em cativeiro, ela matou a espada, ela fez guerra aos santos do Altíssimo. Ela foi um poder opressor, um poder blasfemo. No versículo 8 do capítulo 13, diz que adoraram essa primeira besta todos os que habitam sobre a terra. Está vendo? Verso 8. Quantos adoraram a besta? Todos. Só que aí tem um porém, ou uma observação. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Durante os 42 meses proféticos, todos adoraram a besta? Não. De acordo com as palavras de João, todos, menos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí nós temos a segunda besta. Essa segunda besta, ela tem 2 chifres, semelhante a um cordeiro. Esses 2 chifres, sendo semelhante a um cordeiro, o cordeiro em Apocalipse representando Cristo, tem um elemento de positivo para o povo de Deus nessa segunda besta. Só que depois ela fala como dragão. O dragão é Satanás. E os poderes através dos quais Satanás trabalha para fazer guerra ao povo de Deus aqui na terra. Essa segunda besta, ela faz uma imagem à primeira besta. Aí ela estabelece uma lei. Então, mais uma vez, assim como na Idade Média, existe um poder opressor que coloca o povo de Deus em conflito com a lei de Deus. Diz assim no verso 15: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Parece que haveria um grupo que não adoraria a imagem da besta? Tudo indica que sim. E faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na sua mão ou nas suas testas. Então, foram todos que receberam esse sinal? Não, não todos.
embora seja escrito todos. Por quê? Verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então tudo indica no capítulo 13 que nem todos adoraram a besta, que nem todos se submeteram à sua imagem, que nem todos receberam seu sinal na testa ou na mão direita. Alguns que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, não adorou a besta. Só que no capítulo 13 nós não temos nenhuma descrição desse povo. Nós não temos nenhuma menção desse povo. Então, no capítulo 14, e na realidade, se você quiser, você poderia nem dividir o conteúdo do capítulo 13 e do capítulo 14, porque é apenas um segmento. E olhei, agora a visão de João, capítulo 14, verso 1, é apontada para outra coisa, mas ainda dentro do mesmo assunto. Ele viu a imagem da besta oprimindo, estabelecendo decreto e impondo que o sinal da primeira besta fosse posto sobre as testas ou a mão direita. E aí o João olhou, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu Pai. O Cordeiro, nós sabemos, é Cristo. João capítulo 1, verso 29, Apocalipse 5, 6, 1 de Pedro 1, 19, não há dúvidas que no livro de Apocalipse e na Bíblia um cordeiro representa Jesus. Então, depois de ter contemplado essa cena de opressão, perseguição, imposição da parte dos inimigos de Deus, as atividades de Satanás aqui na terra para alcançar os seus objetivos, aí a visão de João o leva para contemplar Cristo no Monte Sião. Agora, baseado naquele princípio de interpretação profética, depois de Deus ter rejeitado a nação judaica como seu povo, agora quando nós vemos Israel ou qualquer coisa relacionada com Israel, nós estamos, a partir do ano 34, olhando para um símbolo. Israel espiritual. Nós passamos do literal, local, e agora estamos contemplando o espiritual global. Não estamos agora falando sobre Israel literal. Então aqui João vê o Cordeiro sobre o Monte Sião. Vamos entender o Monte Sião. Vamos abrir em Zacarias 8:3. Zacarias 8:3 diz assim: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no monte de Jerusalém. Então, Sião é o quê? No Antigo Testamento, considerando o literal local, quando falava de Sião, o que estava se referindo? Jerusalém. Que aqui nós temos uma poesia hebraica, repetição de pensamentos. Então, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então, Sião é Jerusalém. Também pode ser confirmado isso em Joel 3,17, que Sião e Jerusalém eram sinônimos no Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo, vamos abrir em Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Jerusalém, no Antigo Testamento, era uma cidade de uma nação que foi levantada por Deus. Era o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas uma vez que Israel, literal, como nação, como povo, foi rejeitado oficialmente no ano 34,
Sião, ou Jerusalém, passou a ter outra conotação. E Paulo nos ajuda a compreender qual é essa conotação. Em Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém o quê? Celestial, e aos muitos milhares de anjos. E no Apocalipse, quando nós estudarmos Apocalipse 21, nós vamos falar sobre a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Sião, Jerusalém, sinônimos, então, quando João, em Apocalipse 14, vê o Cordeiro sobre o monte Sião, com os 144.000, João está vendo o quê? Ele está contemplando uma visão do céu. Capítulo 13 terminou aparentemente de uma forma negativa para o povo de Deus. Mas logo no capítulo 14 ele vê que, embora todos que quisessem ser fiéis nos últimos dias sofressem opressão e perseguição que não pudesse comprar e vender, mas no final, lá na frente, haverá um grupo com Cristo, lá no céu, que sairá vitorioso sobre a besta e a sua imagem. Continuando então, João olhou e viu o Cordeiro, Jesus, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Lembram-se de que nós falamos sobre os contrastes em Apocalipse? Por exemplo, Babilônia, Jerusalém. É um contraste. A cidade de Satanás, Jerusalém, a cidade de Deus. Quando nós vemos o Cordeiro, o contraste do Cordeiro é o dragão. Quando nós vemos o sinal, ou selo, ou nome de Deus, nas testas dos seus servos, os assinalados, os 144.000, o contraste disso está justamente no dragão, no sinal da besta, nas testas daqueles que adoram a besta. Recebem seu sinal nas testas ou na mão direita. Então, Apocalipse cheio de contrastes. A mulher, em Apocalipse 12, que é mulher pura, virgem, santa. A mulher de Apocalipse 17, uma prostituta, corrupta. Então, no capítulo 13, nós vemos todo mundo adorando a besta, recebendo sua imagem. Logo no capítulo 14, primeiro versículo, nós temos outro grupo, que tem agora o nome do Pai em suas testas. Comparando com o capítulo 7, lembra que a primeira vez que esse grupo é mencionado é uma resposta à pergunta, porque é vindo o grande dia de sua ira, quem haverá de subsistir? O que é a ira de Deus nos últimos dias? Vamos segurar o dedo rapidinho e vamos abrir em capítulo 15, verso 1. Capítulo 15, verso 1. E vi outro sinal, grande e admirável no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas, nas pragas, é consumada o quê? Então, quando em Apocalipse 6,17, a pergunta é feita, é vindo o grande dia de sua ira, quem poderá subsistir? Em outras palavras, quando for derramado as pragas, quem vai poder subsistir? Aí no verso 2 de capítulo 15, vi um como mar de vidro misturado de fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Então, quem vai poder subsistir? As pragas, a ira de Deus, aqueles que saírem vitoriosos sobre a besta, sobre sua imagem, sobre o seu nome. Então, não fica dúvida
que, assim como os 144 mil no capítulo 7, são aqueles que vão subsistir a ira, as 7 pragas, no capítulo 14, os 144 mil são aqueles que vão sair vitoriosos sobre a besta, sobre sua imagem, seu nome, e vão, portanto, escapar à ira de Deus. Ficou claro isso? O nome do Pai nas testas. Vamos analisar esse ponto. No Antigo Testamento, nós aprendemos isso no livro de Daniel. O que um nome representava? Vocês lembram que nós estudamos isso no livro de Daniel? Uma citação de profetas e reis. Alguém lembra o que representava o nome de um indivíduo? Os traços de caráter que os pais desejavam ver em seus filhos. Então, quando a mãe de Daniel colocou o nome Daniel, o desejo dela é que um dia esse jovem fosse um jovem que colocaria Deus como juiz de sua vida. Então, o nome de Daniel revelava não seu caráter, mas o caráter que a mãe queria que ele desenvolvesse. E nem sempre o nome de uma pessoa correspondia com a realidade de seu caráter, mas muitas vezes sim, no caso de Daniel, perfeitamente. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 33. É um dos melhores textos para nós compreendermos com o que o nome de Deus está relacionado. Êxodo 33, 19. Aqui nós temos uma resposta a uma pergunta ou uma solicitação de Moisés. Rogo-te que me mostres a tua glória. Deus vai responder à solicitação de Moisés, que pediu que ele visse a glória de Deus. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E proclamarei o quê? O nome do Senhor diante de ti. Então, Deus proclamar o seu nome diante de Moisés estava relacionado com o quê? Sua bondade passar diante de Moisés. Sua glória ser revelada a Moisés. Aí no capítulo 34, verso 6, vai descrever o próprio acontecimento. Diz assim, passando, pois, o Senhor perante ele, Moisés, clamou, o Senhor Deus. Então, primeiro, o nome. Aí vem o caráter. Misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Nesse texto nós temos todo o caráter de Deus resumido. Ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Esse caráter se revela no plano da salvação. Deus, ele não somente perdoa o homem, mas ele também protege sua justiça diante do universo. Ele não apenas perdoou o homem, ele também pagou o preço pelo perdão do homem. Ou seja, Deus é justificador do pecador, mas também é justo. Lembra daquele texto que nós estudamos em Romanos? Então, nós temos aqui o caráter de Deus, misericórdia e justiça. Uma perfeita mistura. Não é que Deus, ele revela misericórdia em algumas instâncias e justiça em outras. Em tudo que ele faz, essas características são perfeitamente misturadas. Até mesmo a destruição dos ímpios, que é um ato de justiça, também é um ato de misericórdia. E mesmo a salvação dos redimidos, embora pareça ser um ato de misericórdia, também é um ato de justiça, pois Jesus morreu para garantir que a justiça de Deus fosse preservada diante do universo observador. Então, o nome de Deus está relacionado com o caráter de Deus. Por que nós dizemos que
o selo de Deus é o sábado. Além de termos textos em Ezequiel que revela o sábado como sinal de Deus, mas também somente no sábado nós encontramos o nome, a identidade de Deus. É o único mandamento da lei de Deus que revela sua identidade. Ok? Então, é nesse sentido que nós aplicamos o sábado, mas não é o sábado, não é quem deixa de trabalhar no 7º dia que recebe o selo de Deus. O selo de Deus está relacionado com o caráter de Deus reproduzido na vida de seus servos. E o sábado é uma representação dessa experiência. E o sábado também é um instrumento, uma bênção que Deus concede ao homem que facilita esse desenvolvimento do caráter. E outra coisa, pelo sábado ser a questão decisiva no conflito final entre Deus e Satanás aqui na terra, quem permanecer fiel a este mandamento, que será a questão de conflito decisiva na batalha final, isso vai ser uma demonstração de submissão e lealdade a Deus. Então, por isso, ele pode selar aqueles que continuam demonstrando fidelidade ao verdadeiro dia de guarda, porque agora não é mais uma questão de guardar o sábado porque é conveniente. Agora, guardar o sábado é um sinal de lealdade a Deus. É uma demonstração que os seus servos reconhecem que eles pertencem somente a Deus. Hoje, ninguém tem o selo de Deus. No sentido que hoje, guardar o sábado não é um sinal de ter o selo de Deus. Porque se eu guardo o sábado em um país de paz e liberdade, isso não é uma demonstração de fidelidade. Embora muitos que já tiveram que guardar o sábado em meio de situações severamente difíceis, demonstraram que se fossem provados em situações piores, demonstrariam aquela mesma lealdade. Muitos pais de famílias perderam empregos, sem muita perspectiva de como iriam sustentar seus filhos por causa do sábado. E essa demonstração de fidelidade é uma prova que, em meio de consequências mais severas, eles demonstrariam essa mesma fidelidade. Então, por este motivo também, o sábado está relacionado com o selo de Deus. Mas a essência do selo ou do nome de Deus escrito na testa, a testa sendo o quê? A mente e o caráter é composto de quê? Pensamentos e sentimentos, ou seja, é o caráter, a imagem de Cristo restaurado em minha vida. Essa é a essência do selo de Deus. Quando Jesus voltar, 2 grupos vivos na terra. Aqueles que receberam o selo de Deus e aqueles que recebem o sinal da besta. 2 caráteres revelados. E hoje nós estamos apenas tomando decisões que ou estão nos preparando para receber o selo de Deus, ou que estão nos preparando para receber o sinal da besta. Não existe, na realidade, meio termo. Se hoje eu estou rejeitando luz, se hoje eu estou demonstrando rebelião contra o governo de Deus em qualquer aspecto de seus reclamos em minha vida, isso é uma demonstração que, quando vier a prova final, eu não demonstrarei fidelidade a Ele. Se hoje, em coisas pequenas, eu não tenho submissão a Ele, quando o sábado for uma questão decisiva, eu não vou ter disposição de o guardar em meio de perder minha própria vida. Então hoje, dependendo de como nós reagimos quando a luz de Deus brilha em nosso caminho, isso já está dando para o universo espectador um vislumbre de nosso caráter e como nós reagiremos em meio à prova final. Ananias, Misael e Azarias
eles foram capazes de ficar em pé quando a estátua de ouro de Nabucodonosor estava levantada e ele exigiu a adoração a ela, porque eles, durante sua vida, tinham cultivado hábitos de submissão e fidelidade a Deus. Daniel capítulo 1, o fato deles não quererem comprometer os princípios de Deus, nem no que diz respeito à sua alimentação, era uma prova de que em meio de testes mais consequentes, eles permaneceriam fiéis. Então tenham certeza, se hoje você ainda está lutando com aceitar ou não a vontade de Deus em relação à música, se é que você realmente está convicto, porque às vezes leva tempo para nós estudarmos e compreendermos a vontade de Deus. Mas se a vontade de Deus já ficou clara sobre a sua alimentação, ou sobre o seu vestuário, ou sobre o seu entretenimento, ou sobre o que você deve fazer com o seu futuro, você ainda está em lutas porque a sua vontade é mais importante, os seus gostos, seus desejos, suas inclinações têm mais prioridade do que a vontade de Deus, isso é um sinal que, em meio de um decreto de morte, você jamais estaria com aqueles 3 jovens em pé diante de uma fornalha de fogo. E é isso que Apocalipse 14 nos apresenta sobre os 144.000. No verso 2 fala, e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam as suas harpas. Esse é o mesmo grupo de Apocalipse 15 que obtiveram vitória sobre a besta e o seu sinal. Porque diz no verso 2 de capítulo 15, tinham as harpas de Deus. Tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Comparando isso com o capítulo 15, verso 3, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Vamos entender o que é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro e o que isso tem a ver com os 144.000. Vamos falar sobre o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Para entender o cântico de Moisés, Êxodo capítulo 15. Se vocês quiserem depois estudar, porque lembrando que Apocalipse está extraindo linguagem do Antigo Testamento para simbolizar o futuro, para dar um vislumbre do futuro. O cântico de Moisés foi o cântico do povo de Deus depois deles terem saído vitoriosos sobre o Egito. Eles tiveram uma experiência de terem sido libertados milagrosamente por Deus de seus inimigos. Eles viram as pragas caírem sobre os seus inimigos. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Então, é uma experiência que os 144.000 terão antes da volta de Cristo. Por isso que fala que somente os 144.000 pode cantar esse cântico. Não é porque eles são melhores do que outros, embora eles terão uma experiência e uma característica peculiar dentre todos os redimidos. Mas o cântico de Moisés está relacionado com uma experiência. Assim como Israel do Antigo Testamento teve a oportunidade de ver a mão poderosa de Deus se manifestando contra os seus inimigos, diante de tantas ameaças e vergonha que eles tinham passado, assim também os 144.000 é um grupo que vai passar por vergonha, ameaças, grande perseguição e angústia, mas no final eles vão cantar assim como Israel cantou depois de terem passado pelo Mar Vermelho. Um cântico de vitória, um cântico de alegria por Deus ter se manifestado em seu favor. O cântico do Cordeiro. Não é o cântico do leão, não é o cântico da rocha, não é o cântico do bom pastor. Jesus, ele tem muitos nomes na Bíblia. Não é o cântico de Emanuel, é o cântico do Cordeiro. Quando nós vemos Jesus com diferentes nomes no Apocalipse,
O que isso nos mostra? Diferentes atributos da pessoa de Cristo em seu papel como Salvador, como Rei, como sacerdote, como guia de seu povo, como fortaleza de seu povo. Cordeiro está relacionado com que atributo ou papel de Cristo? Sacrifício. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A partir de que momento Jesus começou, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a receber sobre ele a culpa do pecado da raça humana? A partir de que momento em sua vida terrestre? O Getsemane. E no Getsemane ele começou, ao sentir a culpa da raça humana cair sobre ele, uma separação entre ele e o Pai. Estamos definindo o cântico do Cordeiro. Cântico está relacionado com uma experiência. Então, os 144 mil vai passar por uma experiência comparada ou parecida com a experiência de Cristo como Cordeiro de Deus. Não no sentido deles morrerem pela raça humana. Não é isso. Mas no sentido da agonia que Jesus sofreu por ter sentido aparentemente uma separação entre ele e o Pai. Quando na cruz, Jesus expressou: meu Pai, por que me desamparaste? Isso não é uma expressão de falta de fé, mas a humanidade de Cristo teve que exercer fé para enxergar além da tumba. Isso nos é dito em Desejado. Jesus teve que exercer fé, porque aos olhos humanos tudo estava obscuro naquele dia. Então o cântico do Cordeiro está relacionado com o tempo de angústia de Jacó. Embora os 144 mil tenham toda a evidência que Deus está de seu lado, eles ainda passarão por uma angústia, porque eles sentirão uma separação entre eles e Deus. Eles sentirão, ao olhar para o mundo ao seu redor, que o Espírito de Deus destituiu a terra. Eles serão envergonhados, assim como Cristo foi envergonhado. E eles terão que olhar com os olhos da fé além do tempo de angústia para a volta de Cristo. Então essa é a experiência dos 144 mil. O tempo de angústia de Jacó. Agora, na Bíblia nós não temos nenhuma referência direta entre os 144 mil e Jacó. Não existe. O tempo de angústia de Jacó é mencionado em Jeremias. Mas vamos lembrar da experiência de Jacó para ver se nós conseguimos conectar Jacó com os 144 mil, porque é no espírito de profecia que nós encontramos essa ligação entre a angústia de Jacó, a noite de ter lutado com o anjo, com a experiência dos 144 mil durante o derramamento das pragas. Qual foi para Jacó a grande preocupação naquela noite? Jacó estava preocupado por causa da perseguição. Essa é a resposta que normalmente nós daríamos. E isso tem um paralelo com os 144 mil. Jacó, ele estava preocupado com seu irmão Esaú. E os 144 mil estarão preocupados com os inimigos de Deus. Mas por que ele estava preocupado? Ele estava preocupado que seus pecados tivessem sido verdadeiramente confessados, todos, e perdoados. Porque Jacó bem sabia que ele só poderia reclamar a proteção de Deus e a bênção de Deus se ele tivesse com todos os seus pecados confessados e perdoados. Um pecado conhecido, não confessado e arrependido,
Ele não poderia se sentir seguro, abençoado por Deus, na confrontação com Esaú, seu irmão. Embora Jacó tivesse passado por uma experiência tão boa com Deus, durante sua vida ele viu as evidências do perdão de Deus, da aceitação de Deus, a escada que ligava o céu e a terra, os anjos de Deus subindo e descendo, a mão de Deus sobre ele em seu trabalho para o seu sogro Labom, e todas as bênçãos que ele adquiriu, materiais. Jacó tinha toda a evidência que Deus estava ao seu lado. Assim também os 144.000 teriam todas as evidências de que Deus está de seu lado. Mas mesmo assim, em meio daquela escuridão, é difícil não passar por uma angústia, de não passar por um momento de sondar o coração, para ter a certeza de que tudo está bem com Deus. O próprio Cristo, quando ele exclamou, meu Pai, por que me desamparaste? Aquilo era uma expressão, Pai meu, o meu sacrifício vai ser aceito? Eu saí vitorioso mesmo? Embora alguns dias depois ele tinha falado para os seus discípulos que o príncipe desse século vem a mim e nada encontra em mim. Embora ele tinha essa certeza, mas em meio da escuridão que rodeou a cruz, o próprio Cristo, em sua humanidade, passou por uma angústia. E essa é a angústia de Jacó, a angústia dos 144.000. Não é falta de fé, não é dúvida do poder de Deus, mas a humanidade olha para o visível. E quando olhamos para o visível, tudo indica que algo está errado. Então, é uma angústia para ter certeza que sim, estamos bem com Deus. Deus está do nosso lado. E que tudo foi feito de acordo com sua vontade para que suas promessas e suas bênçãos possam ser reclamadas, sua proteção. Essa é a angústia de Jacó, o cântico do Cordeiro, a experiência dos 144.000. Vamos então voltar a Apocalipse 14 e ver o verso 3. E cantavam um cântico novo diante do trono. E cantar um cântico está relacionado com uma experiência. E diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Essa expressão comprados da terra está relacionado com o fato deles serem transladados por ocasião da vinda de Cristo. Pode-se comparar com 1 de Tessalonicenses 4,17, o arrebatamento, não secreto, mas que vai acontecer quando Jesus voltar. Eles serão comprados ou retirados da terra. No verso 4 nós temos outras características. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Aqui, sendo uma profecia, mulheres teria uma conotação simbólica. Mulher, na profecia, representa a igreja. E a palavra contaminados indicaria que essas mulheres não são puras. Elas são impuras. Uma mulher pura é comparada na Bíblia como virgem. Mateus 25, 1-13, 2 de Coríntios 11, 2. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Ou seja, eles estão puros no que diz respeito à sua religião. Porque são virgens de uma fé pura. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Existe dúvida se este segue o Cordeiro para onde quer que vá está relacionado com sua experiência na terra ou depois de sua transladação. Independentemente de como se entende, a aplicação poderia ser feita que eles aqui na terra seguem o Cordeiro para onde quer que vá.
Embora pode até estar se referindo mesmo à sua experiência na terra. Ou seja, independentemente das consequências, eles estão dispostos a seguir o Cordeiro. Vamos ver algumas situações na Bíblia em que pessoas seguiram a Jesus apesar das consequências. Mateus 4:19. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então aqui o Cordeiro convida: vinde após mim. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então aqui falando de Tiago, João, Pedro, André, quando eles receberam o convite de Cristo, eles deixaram tudo e seguiram após o Cordeiro, para onde quer que ia. Outro texto, Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para seguir o Cordeiro é necessário o quê? Negar o eu, tomar a cruz. Outro texto, Mateus 19:16-22, a história do jovem rico. Mateus 19:16-22. A Bíblia fala, verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me, ou seja, segue o Cordeiro. Verso 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não podemos seguir o Cordeiro se não tivermos disposição de render-lhe tudo. Lucas 9:57-62. Diz assim: aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Essa linguagem é a mais parecida com Apocalipse 14. Alguém chega para Jesus e fala: eu quero te seguir para onde quer que vás. Qual foi a resposta de Cristo? E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem segue o Cordeiro para onde quer que vá não está preocupado com bens materiais, não está preocupado com status ou posição. Ele reconhece que o Filho do Homem não veio para esta terra para conceder às pessoas bênçãos temporais. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Quem for seguir a Jesus para onde quer que vá, não está sobrecarregado com as preocupações do mundo, as preocupações seculares. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha família, minha casa. Aquele que segue Jesus para onde quer que vá, ele não coloca família como mais importante do que Deus. A família é importante em nossas vidas, mas se ela for tão importante que lealdade a ela nos coloca em conflito com os reclamos de Deus em nossas vidas, não somos dignos dele e não seguimos o Cordeiro para onde quer que vá. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aquele que segue a Jesus, o Cordeiro, para onde quer que vá, não fica olhando para trás como a mulher de Ló, mas segue para frente, rumo a Canaã celestial. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias. Primícias, no contexto de agricultura, pode significar primeiro ou
melhor em qualidade. Primícias. Nesse contexto, os 144 mil não são os primeiros, no sentido de ordem em relação à redenção, mas são primícias no sentido que essa qualidade é especial de redimidos. E depois de poder colher essa qualidade de redimidos, é que a grande colheita poderá ser feita. Porque os 144 mil farão uma demonstração que vai, uma vez para sempre, refutar e lançar por terra as acusações de Satanás de que a lei de Deus não pode ser guardada. Então, Martinho Lutero e Guilherme Müller e Raabe e Nabucodonosor, essas pessoas que morreram, embora ainda até um certo grau no paganismo, poderão ser ressuscitadas porque viveram em harmonia com a luz que tiveram. E Deus vai apontar para os 144 mil como a evidência de que, se essas pessoas que morreram ainda transgredindo a lei por ignorância, com sua sinceridade, se tivessem vivido com as circunstâncias e as condições favoráveis sob as quais os 144 mil viverão, o poder da chuva serôdia e aquela luz que iluminará a terra com a glória de Deus, eles também teriam a mesma experiência. Nesse sentido, os 144 mil são primícias. Nesse sentido, a purificação do santuário no céu depende da purificação do santuário, ou templo, ou povo de Deus na terra. E por essa razão, Jesus não poderia ter voltado antes de 1844, antes que fosse feita essa demonstração. E por isso, Jesus ainda não voltou, embora estamos no ano de 2009. Ou seja, a demonstração que Deus vai fazer durante o tempo de angústia de Jacó, uma demonstração na qual Deus terá um povo aqui na terra que viverá sem pecado, na presença de um Deus santo, sem intercessor, essa demonstração é necessária para eliminar uma vez para sempre qualquer dúvida que porventura venha a existir na mente dos seres não caídos quanto à justiça de Deus em salvar aqueles que morreram ainda na escuridão do paganismo. O que faz com que eles sejam redimidos? Viveram em harmonia com a luz que tiveram. E a demonstração dos 144 mil é garantia de sua salvação. Assim como as primícias é a garantia de uma colheita maior no contexto de agricultura. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus.